Hoje, a gente tem o debate presidencial dos Estados Unidos e a gente vai falar com o professor de Relações Internacionais da FAAP, o Lucas Leite. Muito obrigado, professor, por estar presente aqui no Bastidores CNN. Gostaria de começar perguntando ao senhor se o senhor acredita que esse novo formato, sem plateia, com o microfone desligado, quando o outro debatedor estiver falando, pode amenizar um pouco as trocas de acusações e os gritos. Olá, boa tarde a todos, obrigado pelo convite. Eu acho que sim, acho que é uma possibilidade interessante, é um teste que vai ser feito. Fazia muito tempo que não se fazia um debate dessa forma em estúdio nos Estados Unidos, e é a possibilidade da gente testar outros modelos, uma vez que o modelo anterior gerou uma série de problemas. A gente, quando pensa, então, na questão de quem sairia favorecido, talvez, em relação a isso, eu diria que seria Trump, para ser sincero, uma vez que foi por causa de um desses debates que houve uma modificação na forma como ele é feito. A possibilidade de que Trump poderia reagir de uma forma mais veemente, mais enfática, ou de alguma forma extrapolar, portanto, durante o debate, era algo que os democratas, de certa forma, poderiam aproveitar e aproveitaram da última vez. Então, essa ausência, né, dessa possibilidade de maior informalidade, um contato maior com apoiadores naquele momento, isso tudo faz parte desse jogo de encenação e de construção de uma narrativa também. Professor, há novos elementos de ataque dos dois lados, né? Que é a condenação de um lado do Donald Trump pelo suborno daquela atriz de filmes adultos, do outro lado tem a situação do filho do presidente americano. As campanhas falam em focar no ataque, né, em usar esses novos elementos um contra o outro ali nos adversários quando eles estiverem cara a cara. O quanto que isso pode ser benéfico ou, na sua avaliação, pode beneficiar mais um lado do que o outro? Essa estratégia é boa para Biden e para Trump? Olha, infelizmente, o que a gente percebe nesse momento é que não consigo ver necessariamente um debate de grandes propostas, um debate mais civilizado, em que os dois se entendam enquanto parte de um grande sistema político partidário e, portanto, de uma instituição maior, que é justamente o sistema eleitoral americano, que é o governo do país. O que eu vejo, né, a possibilidade principal de acontecer é, como você muito bem disse, Tainá, é a questão dos ataques constantes. A campanha de Biden, nesse momento, tem sim indicado que Biden será muito mais agressivo nessa campanha, em especial a partir desse debate. Isso tudo por conta dos números, que não são muito bons para Joe Biden. Em termos da sua aprovação, hoje ela está baixa, em torno de 38%. E também porque a gente tem uma parte dos candidatos, melhor dizendo, do eleitorado brasileiro, perdão, do eleitorado americano, que disse que pode sim mudar de opinião. E essa opinião pode mudar a depender de algumas questões, como, por exemplo, a disponibilidade de Biden se mostrar como alguém com mais enérgico, com mais vitalidade, a possibilidade de que certas questões da migração sejam debatidas com também maior assertividade a partir do governo democrata. Por isso, ainda é um debate muito aberto e os dois lados vão tentar focar nessas questões mais sensíveis de cada um dos candidatos. A gente pode esperar, portanto, que Biden fale da questão do aborto, fale da questão da condenação, com certeza, e do risco à democracia americana. Do outro lado, espera-se que Trump fale bastante da questão da inflação e da necessidade de uma regulação maior em relação à migração e às fronteiras do país. Professor, o debate será em Atlanta, na Geórgia. Por que essa localização é importante para as eleições americanas? Olha, a Geórgia tem sido um estado extremamente importante nas últimas eleições. Inclusive, na última eleição, ela foi um dos estados responsáveis por dar a vitória a Joe Biden. Apesar disso, é um estado que a gente pode colocar tranquilamente como um swing state. Ou seja, é aquele estado em que nós não temos uma definição clara se ele vai votar republicano ou democrata. Isso acontece porque diversas modificações aconteceram no estado da Geórgia, em especial também a questão demográfica. Hoje nós temos uma população cada vez mais urbana na Geórgia e por isso mesmo essa população que vive nas cidades tende a votar mais democrata. Ao passo que a população do interior, em especial a população branca do estado, tende a ser mais conservadora. Então é um estado que representa, de certa forma, quase um microcosmo do que tem acontecido hoje nos Estados Unidos.
ele mostra justamente essa polarização muito grande, ele mostra essa necessidade de mobilizar forças, grupos e recursos para que se consiga, sim, vencer uma eleição. E esse talvez seja um dos grandes problemas do próprio Biden, a capacidade de mobilizar pessoas, de mobilizar grupos, em especial aqueles que o apoiaram anteriormente, para votar novamente nessa eleição. Professor, o que na sua avaliação vai ser importante das duas campanhas observarem para absorver de conteúdo, de comportamento do adversário a partir desse debate, daqui por diante? Ótima pergunta. Eu ficaria de olho em como o plano econômico dos dois candidatos vai se delinear. O candidato Joe Biden, atual presidente, ele tem falado muito da manutenção do corte de impostos no país, que começou durante os governos Obama e teve sua finalização, né, foi interrompido durante o governo Trump. Isso vai ser trazido à tona na discussão. Ao mesmo tempo, eu ficaria muito preocupado em relação à questão da renda média do americano, porque os índices econômicos dos Estados Unidos são positivos. O país apresenta crescimento econômico, o índice da bolsa tem melhorado bastante, a renda média, em geral, tem aumentado. Mas não é porque a média tem aumentado, estatisticamente, que isso signifique que a renda geral das pessoas tenha melhorado também. Ou seja, a gente percebe uma concentração de renda cada vez maior nos Estados Unidos e uma questão justamente ligada às grandes corporações e à ideia dos super ricos, que os dois lados tentam utilizar em seu favor. Trump vai dizer que ele é um outsider e que ele é contra as grandes corporações, as big techs, por exemplo, e que precisa se combater todos esses grandes grupos. Biden, por outro lado, vai falar da necessidade de taxação maior para grandes ricos, né, para pessoas muito ricas, o que contrasta com a proposta possível de Trump de diminuir os impostos, na verdade, dessa faixa da população. Então, a gente percebe que não há um alinhamento efetivo nesse momento. Eu ficaria muito de olho na questão da discussão específica da renda, da inflação nos Estados Unidos, da taxa de juros e de política externa em relação à Ucrânia e a Gaza. Professor, para encerrar nossa entrevista, nós temos um cenário polarizado nos Estados Unidos, como tínhamos no Brasil em 2022. Esses debates têm potencial ainda de mudar o voto do eleitor americano? Eu acho que sim, né? Há uma pesquisa recente que diz que até em torno de 16% daqueles que pretendem assistir o debate podem sim mudar de opinião. É uma quantidade muito grande de pessoas, em especial se nós pensarmos nos independentes. Em outra pesquisa que eu olhei recentemente, eu vi que 75% dos republicanos pretendem assistir ao debate. Ou seja, a gente tem que começar a entender se isso é para confirmar o apoio que eles já têm, uma parte grande já tem a Donald Trump, ou se é de fato para tentar ver a possibilidade de ou não ir votar, ou votar em Joe Biden, né? Existem muitas possibilidades em relação a essa eleição americana. No caso dos democratas, e aí que é um perigo para a campanha, né, de Joe Biden, é a ideia da mobilização. São poucos os democratas que efetivamente colocam Joe Biden como seu candidato preferido, ao passo que, pelos republicanos, o índice é 2 vezes maior daqueles que preferem o candidato Donald Trump. Ou seja, a gente tem muita coisa para assistir ainda, esse é um primeiro debate e vai ser, com certeza, um primeiro indicador da temperatura em relação aos partidos e os candidatos. O que a gente pode analisar até aqui que podem surgir como elementos nesse primeiro debate, professor, do que está sendo dito já pelas duas campanhas e que serão explorados ali como pontos positivos, por um lado ou pelo outro, né? Que a gente vai ficar muito focado no ataque, né? O senhor já adiantou e essa é a expectativa de todos os especialistas, mas claro, eles vão querer também demonstrar, o senhor cita o plano econômico, o que eles pretendem fazer de bom para melhorar a economia de cada lado, né? O que o senhor acha que pode ser utilizado ali por Biden e por Trump como elementos positivos, né? Propositivos, né? Mesmo que minimamente? Tendo olhado os planos dos dois candidatos e também os grupos que os apoiam, eu tenho percebido que Biden vai focar bastante na ideia de uma transformação da economia americana a partir de uma economia verde, ou seja, muitos investimentos focados na questão do meio ambiente, em políticas e práticas ESG, por exemplo, que são citadas diretamente em seus documentos, como também a ideia de America First, né, que aparece o tempo todo com Trump em Make America Great Again,
Mas com Biden não é tão diferente, porque ele tem adotado uma política muito forte de proteção à indústria nacional, e isso vai se conectar com uma discussão em relação à China, ou seja, quais são os empregos que hoje estão nos Estados Unidos? Quem são os que desafiam os Estados Unidos? Eu acho que a gente tem que ficar de olho nessa discussão. Nós conversamos com o professor Lucas Leite. Obrigado pela participação, professor, aqui no Bastidores CNN. Eu que agradeço, um prazer.